Um assunto pouco explorado em Bleach são as famílias nobres. Sejam as casas nobres menos importantes, como a família atual do comandante Kyoraku Shunsui, sejam as famílias nobres mais importantes, como as 5 famílias principais que guardam um segredo obscuro que vem desde os primórdios dos tempos da história de Bleach. E nesse vídeo você irá descobrir tudo o que precisa saber sobre cada uma delas, das menos importantes às mais importantes. Quais são todas elas? Qual a sua importância? Quer saber todas as respostas? Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Galera, as famílias, clãs ou casas nobres, seja como você preferir chamar, possuem um papel pouco claro nos aspectos gerais da sociedade das almas, mas sua influência e poder são absolutos e são considerados superiores até mesmo a Central 46, que comandam todas as instituições da Seireitei, seja Gotei 13, a Omotsukido, a Academia Shinigami ou o Esquadrão de Kido. O prestígio é de fato sem igual, principalmente 3 das famílias nobres mais importantes, o clã Kuchiki, o clã Shihoin e o clã Tsunayashiro. Além de claro que no passado o clã Shiba também tinha sua importância, mas aí nesse momento você pode estar pensando, e a 5ª família nobre que foi mencionada no início do vídeo? E aí eu irei te responder que esse é um caso complicado, que para você entender melhor precisará voltar muito no tempo comigo, mais precisamente há mais de 1 milhão de anos, num passado que se conecta diretamente com a criação da Sociedade das Almas, o passado obscuro das 5 famílias nobres, chamado de Pecado Original. De acordo com Ichibei Ryosube, mais de 1 milhão de anos antes da morte definitiva do Rei das Almas, toda a existência era um mundo único, caótico e primordial, invadido por Holos que atacavam os habitantes do mundo, e quando os ditos Holos começaram a evoluir para o primeiro menos, surgiu o ser que ficou conhecido como Rei das Almas, nascido como se o próprio mundo rejeitasse a existência do menos, e para proteger os habitantes daquele mundo, o Rei das Almas aniquilou o menos e os transformou em areias de Rishi, estabilizando temporariamente o declínio do mundo. No entanto, sem saber, essas ações bondosas do Rei das Almas começaram a causar um desequilíbrio no mundo original, já que os Holos são necessários. Assim, os 5 seres poderosos daquela época, que viriam a se tornar os 5 anciões das casas nobres, decidiram trabalhar juntos para criar o que acreditavam ser um mundo melhor. E assim, por suas respectivas razões, os 5 selaram o Rei das Almas sem resistência dentro de um cristal e usaram seus poderes onipotentes para dividir o seu mundo em 3 novos: a Sociedade das Almas, o Ecomundo e o mundo humano, e no processo criaram um ciclo de vida e morte. E apesar da falta de resistência do Rei das Almas, os 5 seres não estavam convencidos da cooperação dele e temiam seu imenso poder, e começaram assim a dividi-lo em partes. Cortaram seu braço direito, seu braço esquerdo, seu coração, suas pernas, unhas e até mesmo seu saquetsu. Isso deixou o ser divino preso em um estado agonizante entre a vida e a morte por milhões de anos, até o dia em que Yūrabara enganou Ichigo e o fez matar o Ryo. E foram esses 5 seres que fundaram as casas nobres, enquanto Ichibei ficou encarregado de proteger o Rei das Almas pelo resto de sua vida. Mas claro, não irei me aprofundar demais no tema porque aqui o foco serão as famílias nobres, e já fiz um vídeo exclusivo sobre o Ichibei que irei deixar aqui na descrição para quem quiser assistir depois que terminar esse vídeo aqui, que irá ser dividido basicamente em 2 partes. A primeira falará sobre as 5 principais famílias nobres e a segunda parte irá aprofundar em detalhes sobre as famílias nobres menos importantes. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Bleach. Já deixa o like para ajudar esse vídeo a ser impulsionado para mais pessoas assistirem e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair vídeo novo. Parte 1. Famílias principais. Clã Kuchiki. Clã que é considerado o Choichi, ou primeiro posto hierárquico, portanto é considerada a família mais importante da Soul Society, que foi encarregada de compilar e proteger a história dela. O atual chefe desse clã é o capitão da 6ª divisão, o Kuchiki Byakuya, que é servido por um contingente de ninjas que operam como a principal força de segurança da mansão Kuchiki, que fica em terrenos tão vastos que o Byakuya tem seu próprio rio passando por suas câmaras privadas, e os membros dessa família são conhecidos por usar o Kenseikan em seus cabelos, o que simboliza sua nobreza como uma das 4 famílias nobres, e também tem um lenço branco feito pelo mestre tecelão, o Tsujishiro Kuroemon, que é feito a partir do Ginpaku Kazahana no Uzugino, uma seda clara branca que é uma herança de família transmitida de geração em geração, que é dada a cada chefe da família Kuchiki, que custa uma fortuna, ao ponto do valor dele ser capaz de comprar 10 mansões na Seireitei. Agora, quando falamos dos seus membros mais conhecidos e importantes, a maioria
maioria assumiu posto importante no Gotei 13 e atuaram como capitães e tenentes da 6ª Divisão tantas vezes que parece ter se tornado uma tradição. E as únicas exceções foram a Rukia, que serve a 13ª Divisão, e a sua irmã, a Izana, que não foi uma combatente, mas sim o amor da vida do Thomas Shelby de Bleach, o vulgo Kuchiki Byakuya, e por falar nele, o 28º chefe do clã Kuchiki, nasceu e cresceu na mansão onde passava incontáveis horas treinando desde muito novo, com o objetivo de assumir a posição de liderança do seu clã no futuro. A Kuchiki Izana, aproximadamente 150 anos atrás, juntamente com a Rukia, morreu no mundo humano e foram enviadas para Inuzuri, o distrito número 78 de Rukongai. Incapaz de sobreviver lá enquanto cuidava de uma criança, ela abandonou Rukia quando ainda era um bebê. Mais tarde, Izana se casou com Byakuya e passou todos os dias restantes de sua vida procurando por sua irmã, lamentando profundamente sua decisão de abandoná-la. Mas 5 anos depois de se casar com seu amado, Izana morreu de uma doença em uma manhã durante a primavera, e em seu leito de morte, ela pediu ao Byakuya para encontrar a Rukia e protegê-la com toda a sua força. Por falar nela, depois de ser abandonada, cresceu sozinha por um tempo considerável, porém um belo dia ela tropeçou em um adulto que estava perseguindo um grupo de amigos do Renji e pediu que eles a seguissem para evitar perder a água que haviam roubado. Rukia se juntou ao grupo e se tornou a líder espiritual deles e viveram juntos como uma família. E claro, todos odiavam Inuzuri e também as pessoas de lá. Assim, Rukia exibiu algum poder espiritual durante esse tempo, e 10 anos depois que Rukia se juntou ao grupo com todos seus amigos mortos, Rukia propôs que ela e Renji se tornassem Shinigamis e vivessem na Sereitei em busca de uma vida melhor. E como eram dotados de poderes espirituais, eles entraram na Academia Shinigami com facilidade, onde lutaram para se destacar daqueles das famílias nobres. Até que um dia o Byakuya descobriu sobre ela e informou a Rukia que o clã Kuchiki estava interessado em adotá-la e tê-la graduada imediatamente para ser designada para a 13ª Divisão. Kuchiki Ginrei, o avô do Byakuya, há 100 anos atrás, foi o capitão da 6ª Divisão e o 27º chefe do clã nobre, e não se sabe muito sobre ele, além de que ele estava na Gotei 13 há mais de 100 anos, assim como Yamamoto, Unohana, Shunsu e Yukitaki, e que foi sucedido por Byakuya nas duas ocasiões. Porém, após isso, não se sabe o que ele tem feito. No fila da rebelião das Zanpakutos, é mostrado que ele ainda está vivo, mas como não é algo realmente canônico, fica o mistério no ar e um questionamento. Se ele está vivo, por que não ajudou na guerra contra os Quincy's? Kuchiki Sojun é o pai do Byakuya e o ex-tenente da 6ª Divisão, que tinha uma personalidade gentil e sem espírito de luta, apesar do seu grande talento. Sojun tinha um problema de saúde que deixava Ginrei bastante preocupado, porém, como ele tinha a intenção de ser o sucessor do seu clã, acabou permanecendo no posto de tenente, o que infelizmente levou à sua morte no campo de batalha e foi enterrado ao lado da sua esposa, algo que faz muitos fãs da obra teorizarem que a primeira pessoa que viu o Senkei da Bankai do Byakuya foi o inimigo que tirou a vida do seu pai. E claro, também tem o Kuchiki Koga, que foi o terceiro oficial do clã e que é um personagem filler, porém irei citá-lo aqui porque a sua Zanpakutou, a Muramasa, foi citada na novel do Izagi. Porém, diferente do anime, a Muramasa não é a espada dele, mas sim uma Zanpakutou ancestral do clã Kuchiki, semelhante a Enirakyuten do clã Tsunayashiro, que falarei mais à frente no vídeo. Clã Shihouin. Por tradição, o chefe da família Shihouin lidera a Omitsukido, também conhecida como Tenshi Heisoban, ou guarda dos armamentos concedidos pelo céu. Eles são os cuidadores do Hogu, as ferramentas preciosas, e o Bugu, os armamentos, que dizem ter sido concedidos a eles pelos deuses. E a cada geração, o chefe do clã Shihouin é encarregado de proteger o Tenshi Heiso, uma incrível ferramenta espiritual que se diz ter sido transmitida dos céus. E além disso, quando a Yoruichi assumiu o posto de capitã da 2ª Divisão, ela incorporou a Omitsukido nas 13 divisões, e por causa disso, a capitã, o tenente e do 3º até o 5º oficial assumem os postos dos 5 capitães das 5 divisões da divisão ninja dos Shinigamis, fazendo com que a organização seja organizada da seguinte forma: o capitão é o comandante-chefe de toda a Omitsukido, algo semelhante ao Yamamoto com as 13 divisões, e também é o líder da milícia executiva, que tem como responsabilidade punir e assassinar ex-companheiros que violam as leis ou podem agir como batedores durante a batalha contra Hollows. O tenente é o capitão do corpo de patrulha, que tem como responsabilidade colher informações dentro da Sereitei para impedir possíveis revoltas ou até mesmo impedir a fuga daqueles que estão cumprindo pena em prisão domiciliar. O 3º oficial, o capitão da unidade de detenção, que é responsável pela prisão e supervisão de todos os criminosos dentro da Sereitei. Eles também têm outro dever conhecido como detenção especial, que diz respeito àqueles que se juntaram ao Gotei 13, mas foram julgados como um perigo para seus companheiros Shinigamis e por isso são enviados para a União dos Vermes. O 4º oficial é encarregado da 4ª unidade, mas até hoje não se tem registros sobre o nome dela ou o que ela faz. E o 5º oficial é o capitão da tropa de tribunal interior, que serve como unidade de transmissão de informações dentro da Sereitei. Agora, quando falamos dos seus membros, temos apenas 3 conhecidos. O primeiro é o Shika Shihouin, o ex
ex-capitão da 2ª Divisão do GT-13 original, cujo qual não temos informações oficiais sobre ele, além da sua aparência e divisão a qual fazia parte. A segunda é Shiho-in Yoruichi, que nasceu como uma princesa do clã e cresceu na mansão Shiho-in, na Sereitei da Soul Society, com seus amigos de infância Urahara e o Tessai. E mais um pouco à frente na história, Yoruichi se tornou a comandante do corpo de milícia executiva da Onitsuki-do, enquanto servia como chefe da 22ª geração do clã Shiho-in, tornando-se assim a primeira mulher a ocupar o cargo. E algum tempo depois, ela serviria como comandante e chefe da Onitsuki-do, já que a posição é tradicionalmente ocupada pelos chefes do clã Shiho-in. E assim, ela eventualmente subiu para a posição de capitã da 2ª Divisão do GT-13, unindo ainda mais as organizações militares anteriormente separadas. E por fim, tem o Shiho-in Yushiro, que é o irmão mais novo da Yoruichi e o 23º chefe do clã Shiho-in, mais conhecido como o chefe atual, que foi introduzido na história apenas no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos e que tem um potencial absurdo para ser um dos Shinigamis mais fortes no futuro, já que mesmo tão jovem conseguiu dominar e criar o seu próprio Shunko baseado no elemento fogo. E claro, como eu citei, o clã Shiho-in tem algumas armas. Algumas delas mostradas na história foram as seguintes: o Osso de Dragão, que é um artefato em forma de bengala. No caso, tem a parte do bastão, onde na ponta tem um crânio de dragão, e canalizando energia espiritual na varinha, ela libera tentáculos que se amarram no braço do usuário e o leva voando por asas projetadas. O Tentoken é um artefato com a capa presa pelo brasão da família, que também concede ao usuário o poder de voar. O Shiho-in no Tate, ou escudo Shiho-in, é um escudo ligado a uma corda que é ligada a um bastão, e o Kitaki quebrou o selo desse armamento para destruir o Sokyoku junto com o Kyoraku durante a execução da Rukia. E por fim, tem a armadura celestial que o Yoshiro levou para Urahara durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, e essa armadura era na verdade um equipamento formado por diversos bastões interligados que conseguem canalizar Ryatsu, e eles foram usados para ajudar na criação do portal para o Palácio do Rei das Almas. Clã Shiba, a família que já foi considerada a 5ª grande família nobre em ordem de importância dentro da Soul Society e que tinha um grande prestígio ao lado das famílias Kuchiki e Shiho-in, mas por uma razão desconhecida, a família Shiba caiu da sua posição de alto status após a morte do tenente Kain Shiba, já que o Isshin, o pai do Ichigo, havia abandonado seu posto como capitão para viver com a Masaki no mundo humano, onde teve sua própria família junto com a Quincy. Esse clã é especializado em fogos de artifícios e o símbolo dele é conhecido como Redemoinho em colapso do céu em choque. No passado, ainda durante os primórdios da Soul Society, é relatado que um ancião da família Shiba foi o único contra o plano de partir o Rei das Almas em vários pedaços, já que ele percebia a benevolência do, entre aspas, Messias, algo que torna bem simbólico o interesse do Rei das Almas no Ichigo, que é descendente do clã Shiba, o que vai nos levar para os membros conhecidos. A primeira é a Kukaku Shiba, que é a líder do clã Shiba, irmã mais velha do Ganjo e também irmã do falecido Kain, bem como também amiga pessoal da Yoruichi e, claro, sobrinha do Isshin. Kukaku foi educada por Koganehiko e Shiroganehiko, que continuaram a permanecer em seu serviço após a queda da família. O Ganjo Shiba não se sabe muito sobre a história dele, exceto que ele era muito leal ao seu irmão mais velho, o Kain. Uma noite, durante a missão de caça a um rolo, Kain foi morto e a Rukia trouxe o corpo dele de volta para casa e colocou a culpa da morte dele nela, o que acabou gerando o ódio do Ganjo contra o Shinigami. O Kain Shiba é o ex-tenente da 13ª Divisão, sob o comando do Kitaki, e como eu já falei anteriormente, ele era o irmão mais velho da Kukaku e do Ganjo. Os três cresceram juntos em Rukongai, porém um pouco mais tarde na sua vida, ele decidiu se tornar um Shinigami e passou no exame de admissão em sua primeira tentativa, e assim ele logo foi reconhecido como um prodígio porque completou a grade de 6 anos da Academia Shinigami após apenas 2 anos e se tornou um membro da 13ª Divisão. A Miyako Shiba foi a antiga terceira oficial da 13ª Divisão e também a mulher do Kain. E por fim tem o Isshin Shiba, que é o ex-capitão da 10ª Divisão, ex-chefe do clã Shiba e também marido da Masaki Kurosaki e pai do Ichigo, da Karin e da Yuzu. Porém não irei me aprofundar muito nele porque pretendo fazer um vídeo exclusivo sobre o personagem. Mas antes de passar para a próxima família, é importante falar sobre alguns equipamentos do clã Shiba. O primeiro é o Rei Shukaku, que é um orbe que, quando infundido com o Rei Ryoku, produz uma barreira azul semi-transparente, referida como uma bala de canhão, em torno daquele que assegura no momento em que protege de forças externas. Com o Rei Ryoku de vários indivíduos reunidos nele ao mesmo tempo, o Rei Shukaku pode formar uma barreira forte o suficiente para resistir ao Shokumaku, que normalmente desintegra qualquer corpo espiritual com o qual entre em contato, e evita assim invasões a Seireitei, o local onde os Shinigamis moram. E claro, também tem o Kakaku Taihou, que é um enorme canhão criado e empregado pelo próprio clã Shiba. O Kukaku Taihou tem 2 métodos conhecidos de estilos diferentes para lançar seus passageiros. O método usado por Kukaku e Ganjo para lançar Ichigo e seus amigos para Seireitei é o Kagizaki, que é um processo complexo conhecido como o arco e flecha do Grou das Flores do segundo estilo, enquanto o método que a Kukaku usou para enviar a guarda real acompanhada por Ichigo ao Palácio do Rei das Almas é muito mais simples e permanece sem nome. Além disso, existe uma teoria sobre o Getsuga Tenshou que pode ser
usado por Ichigo e Shin ser na verdade uma técnica secreta do clã Shiba, algo que pode ser ainda mais reforçado pela resposta do Kobo a um fã em seu fansite, o Clube Outside, onde ao ser perguntado do porquê o Ichigo e seu pai podem usar a mesma técnica enquanto outros Shinigamis não mostraram o mesmo, Kobo respondeu que alguns Zanpakutos dos membros da mesma família podem usar a mesma técnica, clã Tsunayashiro, aquela que é talvez tida como a mais poderosa e influente das 4 grandes famílias nobres da Sociedade das Almas, segundo a novel do Izagi. Isso se deve principalmente à sua forte mentalidade de sobrevivência dos mais aptos e sua dedicação em eliminar os fracos da sua própria linhagem. E as principais responsabilidades do clã Tsunayashiro é gerenciar a vigilância do departamento visual para garantir que toda a história seja registrada. Fora isso, não se sabe tantas coisas sobre esse clã, além do fato de que foi o ancião dele que no passado teve a ideia de partir o Rei das Almas em pedaços, porém existem outros membros conhecidos e também a sua Zanpakuto, que é a Irakyoten, uma Zanpakuto ancestral e portanto uma das mais antigas que existem, e apesar do seu imenso poder, ela vem com a terrível maldição. Qualquer um que use a Zanpakuto terá sua vida útil permanentemente reduzida, enquanto a Irakyoten for exercida por eles. Agora, quando falamos dos seus membros, o clã Tsunayashiro mostrou basicamente 2. O primeiro é o Tokinada Tsunayashiro, que originalmente era um membro de uma família mais distinta do ramo do clã Tsunayashiro, porém ele foi promovido a chefe da família enquanto secretamente orquestrava uma revolta contra a Sociedade das Almas para substituir o Rei das Almas por seu protegido, o Hikone Obujino, ao lado dos seus conspiradores, a Aura Mishibane e o Yamada Seinosuke. E a outra membro é a Kakio Tsunayashiro, que foi a Shinigami que era muito amiga do Tousen Kaname, até que ela foi assassinada por seu marido, o Tokinada Tsunayashiro, um ato que passou a virar Tousen contra a Sociedade das Almas. Por fim, tem aqui da família nobre, cujo qual não sabemos praticamente nada, além de que o seu paradeiro é desconhecido e até mesmo um tabu, mas se imagina que tem a ligação com o inferno e que talvez sejam os vilões do Arco do Inferno de Bleach, se realmente ele for publicado. Parte 2, famílias menores, clã Feng. O clã que tradicionalmente serve o clã Shihouen, a família Feng, ganha uma vida como assassinos e carrascos, e qualquer membro que não passa no teste para entrar para a milícia executiva da Omitsukido é automaticamente exilado. No entanto, a atual chefe, a Suifon, serve como comandante-chefe da Omitsukido, bem como também a capitã da 2ª divisão do Gotei 13. Tem como seu verdadeiro nome a Shaolin Feng. Ela estava na 9ª geração da sua família e como a mais nova de 6 irmãos, ela se juntou à milícia executiva da Omitsukido, como era a tradição em sua família. E ao se juntar a essa facção, ela abandonou seu nome de batismo, Shaolin, e herdou o codinome da sua bisavó, a Suifon. E dos seus 5 irmãos mais velhos, 2 morreram na primeira missão e depois mais 2 na segunda, e o último morreu na 6ª missão. E como membro da milícia, Suifon treinou intensamente para se tornar tão forte quanto a comandante do corpo, a Shihoin Yoruichi, a pessoa que ela passou a adorar. E 7 anos depois, seus esforços finalmente valeram a pena quando a Yoruichi tomou conhecimento do seu talento e a promoveu para se tornar uma das suas guardas pessoais, clã Kyoraku, uma família nobre antiga, prestigiada e de alto escalão, cujo qual conhecemos basicamente 4 membros, os pais e o irmão do Kyoraku, e logicamente o próprio Shunsui, que é o segundo filho da nobre família Kyoraku. Enquanto Shunsui ainda era um menino, seu irmão mais velho se casou com a chefe do clã Izzy, que viria a se tornar a mãe da Izzy Nanao. E já que eu falei da Nanao, o seu clã é o clã Izzy, e embora não sejam exatamente nobres, essa família é notável por ser altamente respeitada e reverenciada dentro da Soul Society. O clã Izzy é uma longa linhagem de sacerdotisas shintoístas que supervisionam e realizam rituais, e até onde os registros mostram, apenas mulheres já nasceram no clã. Então, por causa disso, sempre trouxeram maridos de fora de outras famílias. No entanto, é dito que qualquer homem que se juntar ao clã Izzy morrerá prematuramente, e esse fenômeno é chamado de maldição do clã Izzy. Esse clã não possui a Zanpakuto individual. Em vez disso, como eu já falei anteriormente, o chefe da família em cada geração herda uma única Zanpakuto, e essa Zanpakuto é considerada o tesouro sagrado. É chamada de Shiken Hakioken, que ela foi usada em rituais para partir até mesmo deuses. Clã Ukitake. Esse clã é uma família aristocrata de classe baixa, e de forma geral conhecemos apenas o Ukitake, que é o filho mais velho dessa família. Tem 5 irmãos e 2 irmãs, a quem ele essencialmente sustenta sozinho. Aos 3 anos de idade, Ukitake desenvolveu uma doença pulmonar fatal, que fez com que o seu cabelo ficasse branco, e seus pais eram muito supersticiosos, e quando ele foi abandonado como uma causa perdida pelos médicos, eles o levaram ao distrito 78 de Hokongai, onde oraram no santuário do velho deus caído, o Mimihage, para salvar o seu filho. E foi graças a Mimihage, o braço direito do Rei das Almas, que o Ukitake sobreviveu e acabou se tornando um Shinigami. Uma família aristocrática rica e tem um histórico de serviço na Omitsukido. Não se sabe muita coisa sobre eles, mas conhecemos bastante membros dela, principalmente o Mareshio e o Marinoshi. O Mareshio Omaeda é o tenente da 2ª divisão sob o comando da capitã Suifon, e ele também é o comandante do corpo de patrulha da Omitsukido. E o Omaeda Marinoshi é o seu pai, o ex-tenente da 2ª divisão, enquanto
Kenta Yoruichi era capitã há 100 anos, e pouco se sabe sobre o Marenoshi, exceto que ele supostamente possuía a maior habilidade que o seu filho. Conhecemos também a Umaeda Mareka, que é a mãe do Marechal Umaeda. Conhecemos também a Umaeda Maremi, a Umaeda Mareo, que tem uma pequena participação na Guerra Sangrenta dos 1000 anos. E por fim também temos o Umaeda Mareji Rosaburo, clã Kira, uma família menos nobre, onde o único membro que realmente conhecemos é o Kira Izuru, e os seus pais já estavam mortos desde que ele era muito jovem. E no dia em que entrou pela primeira vez na Academia Shinigami, Kira visitou o túmulo deles, e foi lá que ele conheceu o Renji, que estava dormindo numa árvore perto e acabou caindo. E por fim nós temos o clã Ryodoji, o clã que aparece apenas no filme Memories of Nobody, que não é canônico, porém como esse clã foi citado na novel do Izagi, acho que deveria citá-los aqui também. E a história deles é que certa vez, a família nobre da Soul Society foi expulsa da sua posição há 1000 anos, e muito tempo depois eles ficaram conhecidos como os The Dark Ones. Além disso, se sabe que após o seu banimento da Soul Society, os últimos membros sobreviventes da família Ryodoji, unidos por Ganryu, o seu líder, buscaram refúgio no Dangai antes de cruzar o Vale dos Gritos, e como resultado do seu banimento da Soul Society, a família Ryodoji buscou a destruição do seu antigo lar, utilizando os poderes dos seres que residem no Vale dos Gritos, conhecidos como Blanks. Mas enfim galera, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre todas as famílias nobres da Sociedade das Almas, sejam as mais importantes como as 5 maiores famílias nobres, e também sobre os clãs menores. Mas me diz aí, qual delas você achou mais interessante? Me conta aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado quem assistiu até o final, valeu!